Está no ar seu Jornal Matinal. Uma equipe preparada para trazer as informações de Catanduva, região, Brasil e do mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos começando o J7 Notícias desta segunda-feira de forma híbrida. Eu aqui no estúdio ao vivo e o Zé remotamente lá de Santa Adélia, que está convalescendo de uma Covid-19. Tribunal de Contas julga representações e pede alteração em edital para PPP de iluminação pública. Aulas na creche do Glória 5 começam nesta segunda-feira. Projeto Cidade Limpa começa nesta semana em Catanduva. Começa agora o J7 Notícias. Informação com credibilidade. J7 Notícias. De segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 da manhã. Estamos com vocês no YouTube, Facebook e Instagram ao vivo. Você pode também acompanhar notícias durante todo o dia pelo site do J7. Como está o tempo em nossa cidade? Tempo e temperatura. Neste momento, Catanduva registra 17 graus de temperatura. Para esta segunda-feira de manhã, céu mais ou menos nublado. Alta probabilidade de chuva e assim permanece por toda a tarde. À noite, com o céu parcialmente nublado, os termômetros ficam na casa dos 20 ou 21 graus. A máxima será de 24 e a mínima de 11 graus. Começa fria esta semana em Catanduva. Umidade relativa... J7 Notícias. Seu Jornal das 7. A umidade relativa do ar está em torno de 60%. Catanduva, 16 de maio de 2022. Hoje comemoramos o Dia Internacional da Luz e Dia do Gari. Portanto, aqueles que são responsáveis pela limpeza das vias, sarjetas públicas, os nossos parabéns. O nosso espectador pode participar com a gente da programação, sugerir reportagens, mandar seus vídeos, a sua reclamação do bairro onde você mora ou através do nosso WhatsApp. 17 98161 1000, 17 98161 1000. E aproveite para acompanhar o J7 em todas as redes sociais, pelo Facebook, Instagram ou se inscrever no nosso canal do YouTube. Nesta segunda-feira trazemos aqui primeiro as notícias nacionais. E já trazemos aqui informações sobre os impasses envolvendo o PSDB nacional. PSDB dando trabalho, hein, Claudinei? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu a postura de João Dória sobre a manutenção da pré-candidatura à presidência pelo partido. No domingo, dia 15, o ex-governador de São Paulo, João Dória, enviou uma carta ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, em que sobe o tom, ao reafirmar que não vai desistir da candidatura e indica que poderá judicializar a situação caso seja abandonado pela sigla, abre aspas. Agiu bem o candidato João Dória, ressaltando que o resultado das prévias deve ser respeitado, fecha aspas, foi o que disse FHC. Em março, também por meio das redes sociais, o ex-presidente já tinha manifestado apoio a Dória por conta das disputas internas. Após a divulgação da carta, Bruno Araújo convocou uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PSDB para debater as afirmações do ex-governador. João Dória diz que antes mesmo das prévias existia uma movimentação de parte da cúpula do PSDB contra ele e que depois do processo interno, tentativas de golpe continuaram acontecendo. Essa eleição de 2022 promete cenas fortes nos próximos capítulos, não só por parte do PSDB, mas acreditamos que de uma maneira geral, né? Essa polarização entre PSDB, aliás, dentro do próprio PSDB, né? O próprio partido não aceita a candidatura do João Dória, embora ele tenha se legitimado sair candidato a presidente
pelas prévias, e também a polarização direita-esquerda, mais ali acentuada entre Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes correndo por fora, enfim. Até o dia das eleições, muita coisa deve acontecer e mudar também, né? E o eleitor deve ficar atento a todos esses movimentos. Ainda falando em eleições, o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, anunciou no sábado, dia 14, a pré-candidatura de Pablo Marçal à presidência da República. O lançamento foi feito durante evento em São Paulo. Pablo se apresenta como mentor e estrategista digital e vende cursos que prometem prosperidade aos alunos. Ele iniciou a carreira política em março deste ano, portanto, a gente percebe aí que ele não tem nenhuma experiência política, né? E já de cara sai candidato a presidente. Agora, eu não entendo como é que um partido como o PROS, por exemplo, assina, né? Avalia uma candidatura de um candidato, melhor dizendo, sem nenhuma experiência. Natural de Goiânia, o empresário ficou conhecido, olha só o que aconteceu. Ele ficou conhecido após levar ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, um grupo de pessoas que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Não, nada recomenda ele ser presidente da República. Meta anuncia força-tarefa contra a desinformação nas redes sociais sobre eleições. Confira agora na reportagem de Rita Catanhede. A Meta, empresa composta pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou uma série de ações que estão sendo preparadas no combate às fake news e aos disparos de conteúdos em massa em suas plataformas durante o período eleitoral. Dentre as medidas está o reforço de um centro de operações para as eleições. Formado por profissionais de tecnologia no Brasil e no exterior, o objetivo do centro é analisar os conteúdos publicados nas redes com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial e garantir a remoção rápida de conteúdos nocivos ou que violem as políticas e regras desses canais. O especialista em direito eleitoral, Antônio Carlos de Freitas Júnior, avalia as medidas como necessárias para preservar a população e manter o caráter democrático das eleições. Porque a população, ela vota com base nas informações que ela tem. Se as informações que ela tem são de má qualidade, são inverídicas ou provocam conclusões equivocadas, têm narrativas nesse contexto de pós-verdade, de modificar a verdade no sentido X ou YZ, você tem, na verdade, uma fraqueza da democracia. Você tem uma falha da democracia, porque a população não tem a informação correta, ela não consegue se posicionar. No combate às fake news e à desinformação, a empresa Meta tem atuado em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, que desde o ano passado vem ampliando as ações do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rita Cantanhede. 7h11, JS Notícias. Achamos interessante e vamos reproduzir aqui uma reportagem feita pelo G1 Nacional com os principais pré-candidatos à presidência da República sobre a inflação e o preço dos alimentos, o que cada um deles falou a respeito. Vamos começar com o ex-presidente Lula. O petista repete o discurso de que é preciso, abre aspas, colocar o pobre no orçamento, fecha aspas. Como gosta de pobre o Lula, né? Sobre a inflação dos alimentos, Lula tem levado a palanques carrinhos de compras, um esvaziado com a placa 2022 e o outro cheio com 2010, à frente em referência ao seu governo e, contudo, não detalha quais serão os projetos específicos para conter a alta no preço dos alimentos. Já Bolsonaro, o presidente tem dito em discursos que a questão dos alimentos é em todo o mundo e que é menor no Brasil. Para ele, não existe uma resposta imediata para diminuir o valor dos produtos alimentícios e que a atual situação terá que ser convivida por um longo tempo pela população. Então, Claudinei, prepara o bolso aí, porque durante muito tempo ainda você vai pagar bastante caro ou caro pelos alimentos.
Ciro Gomes, o presidenciável, considera necessário que o governo compre de produtores nacionais parte das safras e mantenha estocado para momentos de crise, como o atual. Ciro é crítico a ações de governos anteriores para esvaziar, segundo ele, setores responsáveis por esta função. Essa prática aí do governo comprar, ela já foi verificada em governos anteriores, lá atrás, na época de Sarney, Collor, enfim. Quando existia assim, um aumento abusivo, elevado em algum produto, exemplo, feijão, soja, essa coisa toda, o governo comprava, estocava e ele regulava o preço através desses estoques que ele mantinha. João Dória, o tucano, diz em seus discursos que os governos estaduais não têm culpa na alta, ao citar que não houve lockdown no Brasil. Você acredita nisso, Claudinei? E assim, as políticas contra a Covid aplicadas no país não interferiram na questão. Dória busca responsabilizar o governo federal pelo problema e para solucionar. A forma é atacar a inflação. Fala ao controlar gasto público e fazer reformas urgentes, como a tributária, para gerar investimentos e emprego. Janones culpa o governo Bolsonaro pelo aumento dos preços e defende mais investimento no produtor rural, créditos acessíveis a mais faixas da população. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no J7 Notícias. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você ainda não conhece a nova loja Mila Presentes? A mais nova loja de acessórios para celulares, acessórios femininos e masculinos, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Muitas novidades e dicas de presentes, produtos de qualidade e os melhores preços. Venha conhecer. Visite nosso Facebook e o Instagram Mila Presentes, Rua Brasil 360, em frente ao Banco Santander, Catanduva, 3521-2589. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais e importadas. À la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços, sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream. Ice Cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice Cream. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. 7h17, estamos de volta. Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende políticas estaduais sobre ICMS do diesel. Vamos acompanhar a reportagem.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu o modelo de cobrança do ICMS sobre o diesel. Em março, o conselho formado pelos secretários estaduais de Fazenda estabeleceu que o ICMS do diesel seria de R$1 por litro, com base numa lei aprovada pelo Congresso, que unificou a cobrança. O CONFAS também autorizou que estados dessem descontos. A AGU entende que seria uma forma de burlar a alíquota única. Na decisão, em caráter liminar, o ministro pediu a manifestação da Câmara dos Deputados, do Senado e do Procurador-Geral da República para decidir a questão definitivamente no plenário da Corte. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri. Nos últimos 30 dias, Sérgio Moro parou de viajar pelo país e concentrou a agenda no estado de São Paulo. Na última quinta e sexta-feira, visitou as câmaras municipais de Santa Isabel, Arujá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Desde que Luciano Bivar foi alçado a presidenciável do União em 14 de abril e o desbancou, o ex-juiz participou de 20 eventos em São Paulo, em boa parte com o deputado Júnior Bozella. Sua última visita a outro estado foi nos dias 11 e 12 de abril, quando esteve no Rio Grande do Sul. Fora isso, só Brasília. Caso não esteja na chapa nacional e quiser uma candidatura, ele vai sair por São Paulo. Neste primeiro momento, a gente tem organizado agendas, diz Bozella. Outro que quebrou a cara, se não me engano, foi o Sérgio Moro, né? Ele era juiz federal, ele tinha a caneta na mão, quer dizer, um baita de um emprego. Aí foi se envolver, se aventurar em política, chegou a ministro da Justiça e depois foi exonerado, enfim. Daí para frente eu acho que ele não se encontrou mais, né? O que é uma pena, porque eu, assim, particularmente, sinceramente, vejo ele com bons olhos. Infelizmente, Catanduva perde o Brasil, né? Perde um grande juiz, um cara que poderia dar sequência do seu trabalho como juiz, principalmente da Lava Jato. No fim, não existe mais Lava Jato, não existe mais Sérgio Moro, e talvez nem tenhamos o candidato Sérgio Moro, né? Nas eleições. Mas vamos mudar de assunto. Agora, saúde. Especialista fala sobre doenças causadas pela pandemia. Após a diminuição de casos de Covid-19 no país e a volta, mesmo que cautelosa, da rotina diária, muitos brasileiros ainda carregam em si marcas causadas pelo período de pandemia. O distanciamento social alterou os padrões de comportamento da sociedade e isso fez com que houvesse um aumento do sofrimento psicológico, dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais. José Luiz Cunha Carneiro Júnior, médico e diretor do Sistema AMIL de Saúde, explicou quais são os principais problemas relacionados à saúde que estão afetando as pessoas nesses primeiros meses do ano. Em relação à saúde mental, a gente tem observado aí um aumento importante, principalmente do ano passado para esse, um aumento na ordem de 39%. E quando a gente olha aí as principais condições de saúde relacionadas à saúde mental, a gente observa na ordem os efeitos depressivos, episódios depressivos, na sequência transtornos ansiosos, na sequência também ansiedade, sintomas psicóticos e transtornos depressivos recorrentes. Então tem sido algo que a gente tem observado com frequência nas unidades de pronto-socorro e unidades ambulatoriais de saúde mental, cada vez com uma intensidade maior. Uma pandemia de nível global é consideravelmente um cenário nunca vivido antes. Por isso, há muitos processos que precisam ser avaliados. Diante dos sintomas apresentados, é primordial que o paciente procure um profissional da saúde a fim de obter um diagnóstico preciso, e isso será fundamental para que o tratamento seja feito de forma adequada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. Agora, 7h22, estamos apresentando o J7 Notícias. Agora, uma prestação de serviço para a população de Catanduva. A Prefeitura dá início hoje ao projeto Cidade Limpa, em parceria com a TV Tem. O projeto, que era previsto para junho, foi antecipado e passará de bairro em bairro, recolhendo materiais como móveis velhos, eletrodomésticos e outros materiais que possam ser descartados. A ação começa pelos bairros
Antônio Zácaro, Bom Pastor, Conjunto Euclides, Eldorado, Giuseppe Spina, Residencial dos IPs, São Domingos e Solo Sagrado. Não serão recolhidos resíduos orgânicos, galhos e de construção e materiais de construção. O projeto será realizado até o dia 23 de maio e todos os materiais para serem recolhidos devem ser deixados na calçada até às 7 da manhã do dia da coleta. Então, por exemplo, se o lixo passa, o lixeiro, a coleta, passa hoje na sua rua, é só deixar esses materiais na calçada que eles serão recolhidos. Os moradores podem acessar do portal da Prefeitura os dias em que o caminhão deve passar pelos seus bairros. Saúde em cheque. Mais uma vez, os moradores de Catanduva reclamam dos atendimentos de saúde. Neste final de semana, um morador da cidade postou um vídeo que foi muito compartilhado nas redes sociais. Ele foi mordido por um cão. O morador alega ter sido levado pelo SAMU até a urgência e emergência do Hospital Padre Albino. Segundo ele, esperou por 45 minutos para ser atendido, porque, segundo ele, teria de preencher toda a documentação para o plano de saúde. Como não era atendido, com a boca bastante machucada, inclusive eu assisti esse vídeo, realmente sangrava bastante, o machucado era grande. Pela mordida, ele teria chamado a atenção de médicos e outros funcionários da unidade, gerando ali uma confusão. Ele alegou ainda ter sido agredido com um soco por um dos seguranças da unidade. Agora, não sabemos se foi o soco do segurança ou a mordida do cachorro, que fez aquele ferimento na boca do paciente. Depois disso, procurou a UPA para atendimento e foi de lá que gravou o vídeo que está em todas as redes sociais, aí, principalmente no Facebook. Na UPA, mais um dia de demora no atendimento e reclamação geral de quem precisou passar por um médico no domingo, o que já não é mais novidade, A gente tem visto aí e ouvido muitas reclamações de pacientes que procuram a UPA e a demora acaba irritando os pacientes que já estão sofrendo por algum mal, problema de alguma doença, e chega lá e essa demora toda. Inclusive, a Câmara Municipal formou uma comissão especial para analisar, segundo eles, para ajudar na saúde a resolver todos esses problemas que vêm acontecendo. Mudando um pouco aqui de assunto e deixando mais leve, foi realizado ontem a Queima do Alho, o evento que antecede o Catanduva Rodeo Festival. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. A renda arrecadada será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, AVCC, e Projeto Corujas do Bem. Também foi divulgada no evento a escolha da rainha do rodeio de Catanduva, e a escolhida foi a Tainá Maximiano, da agência Coliseu Studio. Ela foi eleita e, portanto, vai reinar durante os 4 dias de rodeio. Nós vamos a mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco o J7 volta com mais notícias. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços, sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream, Ice cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice cream. J7 Notícias. Seu Jornal das 7.
Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Credibilidade. J7 Notícias. Olá. Já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta com o J7 Notícias. São 7h28 em Catanduva. Nesta segunda-feira, Carla Conda traz informações sobre a parceria público-privada da iluminação pública que a Prefeitura quer implantar. Bom dia, Carla. Bom dia, Marco. Bom dia também, Zé Augusto. Fazer uma perguntinha aqui. Tá frio aí no estúdio? Aqui tá bem quentinho, viu? Fazer Frio, de casa frio. tem essa vantagem. Mas eu começo falando sobre a questão da iluminação pública e trago aqui as informações sobre aquela privatização que a Prefeitura queria fazer, né? Eu acho que vocês se lembram que logo no início deste ano, a Prefeitura chegou a fazer uma audiência pública para explicar a ideia de abrir uma parceria público-privada para que uma empresa fique responsável por toda a manutenção da iluminação dos postes aqui da cidade, inclusive com a troca por lâmpadas de LED. A Prefeitura lançou esse edital, abriu a concorrência pública, mas ela foi suspensa depois de representações protocoladas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E agora a gente tem novidades, né? O próprio tribunal julgou parcialmente procedente 5 representações protocoladas contra essa concorrência pública, de número 2 de 2022, e o edital que trata dessa parceria público-privada para concessão, este é o nome correto, concessão administrativa do serviço de iluminação pública com foco na modernização, expansão, operação e manutenção das redes. A licitação tem um valor estimado de R$ 140 milhões para um contrato de 23 anos. Foi determinado que a Prefeitura, caso queira dar sequência neste processo, adote as medidas corretivas, devendo ainda promover cuidadosamente várias mudanças, né, corretivas, ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório relacionados e também se atentar para uma devida republicação do edital. A decisão ela foi tomada pelo Tribunal Pleno do TCE em sessão realizada na última quarta-feira, no dia 11. Estas contestações foram apresentadas por 5 representações que foram feitas, né? Por Plice Indústria, Comércio e Serviços, Diego Yuri Arruda, Amanda Regina de Souza Silva, Luiz Gustavo de Arruda Camargo e também Tecnoluz Eletricidade. Os votos foram dos conselheiros Sidney Stadisnal Bernardo, que é o relator, Antônio Roque Cittadini, Edgar Camargo Rodrigues, Renatos Martins Costa e Robson Marinho, e do conselheiro substituto Sami Umer. Já o acórdão é assinado pelo presidente do tribunal, Dimas Ramalho. Conforme o voto proferido, né, na sessão do Tribunal Pleno, o TCE considerou inapropriada a exigência por ocasião da apresentação das propostas de um laudo emitido por instituição técnica credenciada e acreditada pelo Inmetro das luminárias que a licitante pretende utilizar. Quanto aos apontamentos relacionados à habilitação técnica, os conselheiros consideraram procedentes apenas uma parte e indicaram ajustes referentes à imposição de atestado de capacidade técnica operacional registrado no CREA e a sobreposição de exigências
do edital. Por fim, o orçamento que foi inserido, né, neste edital era datado de junho de 2021. Estava, então, defasado em tempo superior a 6 meses admitidos pela Corte, já que o edital foi publicado somente em fevereiro de 2022. Essas foram algumas das observações feitas pelos conselheiros, mas tem uma lista de situações que a Prefeitura precisa rever num edital que é bem complexo, como vocês perceberam, e se a Prefeitura realmente pretende implantar esse projeto, né, essa chamada pública, ela precisa, então, refazer todo o procedimento, todo o edital, para depois lançar mais uma vez essa concorrência. Tá bom? Essa foi a informação de hoje, eu volto com vocês amanhã. Ok, obrigado, Carla Conda, pela sua participação aqui no J7 Notícias. São 7h33. Seguimos aqui com mais informações. O minicurso Céu de Galileu Construindo Sua Própria Luneta recebe inscrições até esta segunda-feira, dia 16. A iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus de Catanduva, é gratuita e aberta a toda a comunidade. No minicurso desenvolvido pelo projeto Astronomia para todos os alunos estudarão a física das lentes e construirão as próprias lunetas. As aulas ocorrerão em formato presencial nos dias 18 e 25 de maio e 1º, 8 e 15 de junho, sempre das 15 às 17 horas. De acordo com o protocolo de biossegurança da instituição, a participação no minicurso ocorre mediante a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 no ato da inscrição e o uso de máscara cobrindo nariz e boca durante as aulas são oferecidas a todos os alunos. São oferecidas 20 vagas. As inscrições podem ser realizadas pelo site ctd.ifsp.edu.br. Concluído o processo, será enviado e-mail confirmando a inscrição, local e horário das aulas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3524 9710. Repetindo o telefone, é o 17 3524 9710. Friozinho chegando e é costume dos brasileiros comer aquela feijoada. Desce bem, né, Claudinei? Nos dias mais frescos, todo mundo corre atrás da sua feijoada. E é por isso mesmo que está aberta a temporada das feijoadas em prol das instituições de Catanduva. O Grupo Voluntários do Bem está retomando as ações presenciais em benefício do Hospital de Câncer de Catanduva, o HCC. As atividades ficaram suspensas nos últimos 2 anos devido à pandemia da Covid-19. O primeiro evento será a famosa Feijoada do Bem, que acontece nos dias 5 de junho, no dia 5 de junho, a partir do 12h30 no Clube de Tênis Catanduva. O almoço contará com a apresentação do grupo de pagode Nossa Vibe, que também sempre apoia as ações do HCC. Toda a renda do evento será destinada ao custeio do tratamento dos pacientes com câncer de Catanduva e região. As adesões estão à venda pelo telefone 17 99775 5244 por R$ 65,00 para adulto e R$ 30 para crianças. A APAI também realiza uma feijoada e os kits começam a ser vendidos. Custa R$ 60,00 para serem retirados no dia 12 de junho, das 11 às 2 da tarde, 11 da manhã às 2 da tarde. E isto vai acontecer na frente da APAI. A entrega será no modelo drive-thru e cada kit é composto por feijoada, arroz branco, farofa, vinagrete, torresmo e uma couve refogada com bacon. E na sua casa você pode fazer aquela caipirinha para ficar completa. O valor é de R$ 60,00 e o convite pode ser adquirido pelo telefone 17 99200 2504. Repetindo, portanto, 17 99200 2504. O Núcleo ACE de Comércio Exterior, o NACE, promove hoje um café da manhã com as 7 empresas selecionadas e que irão receber mentoria gratuita. O evento, marcado para ter início às 8 horas da manhã, daqui a pouco, portanto, começa, tratará da apresentação do plano de trabalho e do comércio programático para cada uma das selecionadas.
Participam da programação as empresas Mega Indústria e Comércio, SD Inovações Gráficas, Val Alimentos, Fast Printer, Vitalex, Elétrica Brasil e Fujita e Vieira Bicicletas e Acessórios. Todas as participantes se inscreveram num processo de seleção feito pelo NASCE e atenderam aos critérios estabelecidos para a escolha. Ser indústria ou comércio, ter no mínimo 2 anos de atividades e pelo menos 3 colaboradores registrados. Para todas as empresas escolhidas, o plano de trabalho consiste em 10 horas de mentoria, que será ministrada de forma híbrida, online ou presencial, com encontros individuais e coletivos. O papo agora é economia. No J7 Notícias, dia a dia da economia, com Marcos Escobar. Dia a dia da economia com Marcos Escobar abrindo a semana. Como será que está o mercado financeiro para esta semana, Marcos? Traz boas notícias aí para quem está assistindo o J7? Marco Antônio, Zé Augusto, olá ouvintes da J7. Bom, Zé Augusto, vou falar um pouco como foi a semana passada. Houve uma recuperação da Bovespa depois de 3 semanas terríveis, de fortes quedas aí no mercado acionário. Com isso, a Bolsa fechou uma alta de 1,70 na semana, mas no mês ainda acumula uma queda de quase 1%, depois de ter fechado o mês de abril em 10% de alta. O dólar, por sua vez, ele fechou a semana em leve queda. Após um estresse, ele quase chegar a 5,20. Ele rondou aí as casas dos 5,15, se fortalecendo. E na sexta-feira fechou um índice em torno de 5,05. Uma queda aí praticamente de 0,5% no mês. Isso por conta que os investidores estrangeiros viram que a Bolsa Brasileira estava muito barata e começaram a entrar comprando bastante ações aqui no mercado brasileiro. Com isso, o dólar recuou porque houve uma entrada um pouco mais forte dessa moeda americana no mercado brasileiro. Para essa semana, o mercado continua ainda volátil, ainda tem vários indicadores, principalmente alguns indicadores da economia americana vão sair essa semana, de atacado e varejo. Vai ter alguma prévia de inflação aqui no Brasil. E a expectativa ainda é que o mercado esteja bastante volátil. A semana passada o petróleo voltou a subir forte e a gente torce para que a Petrobras não eleve a gasolina novamente. É isso aí, pessoal. Uma boa semana a todas e até amanhã. Muito obrigado, Marcos Escobar, pela sua participação aqui no J7 Notícias, trazendo o dia a dia da economia. E lembrando, reforçando só mais uma vez, que teremos daqui a pouco esse evento aí envolvendo as empresas que participam do NASCE. E na semana passada, a Prefeitura de Catanduva finalizou a construção de um muro em escola municipal localizada no Jardim Eldorado. Nós vamos assistir agora um vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação com a Kátia Miller, trazendo as informações. Vamos acompanhar. Segurança nas escolas. Hoje a nossa visita é na escola do município Carlos Alberto Espina, aqui no Eldorado, para mostrar mais uma realização da Prefeitura de Catanduva. Olha só, ao redor da escola foi construído um muro, já está pronto, com concertina, tudo isso para garantir aos alunos daqui, a toda a comunidade escolar, mais segurança. O prefeito Padre Oswaldo está por aqui, juntamente com a equipe de trabalho, a secretária de Educação, Cláudia Cosmo, também o secretário de Planejamento, Gilberto Mota, para verificar aí o resultado desse trabalho. Está satisfeito, prefeito, com o resultado? Muito satisfeito pela organização da nossa Secretaria de Educação, também aqui pelo diretor e toda a equipe. Mais uma ação em favor da educação da nossa cidade. Certo, então, obrigada, prefeito. A secretária Cláudia Cosmo está por aqui também. Secretária, mais uma obra necessária aqui para essa região da cidade? Sim, extremamente necessária. Essa escola era cercada por alambrados e hoje a gente tem a possibilidade de ver o muro concluído, com concertina, garantindo a segurança, principalmente das crianças e do patrimônio escolar também. E parabenizar também o diretor, que tem feito um excelente trabalho nessa unidade, a Secretaria de Planejamento e Obras, que também atuaram
muito aqui nessa escola para garantir o funcionamento da escola mesmo com a obra e a obra concluída nesse momento. Obrigada, secretária. Está aqui o diretor da escola, Carlos Alberto Espina, que é o Pedro, está recepcionando a equipe de governo, o prefeito Padre Osvaldo. O que representa para vocês, diretor, então, essa obra, mais esta ação da prefeitura? Eu acho que é uma grande conquista, né? Porque isso já vem de gestões anteriores, que foi concretizado agora, né? Implantado nessa gestão, dando segurança para as crianças, né? E visibilidade para a nossa escola como uma qualidade de ensino. Tá, então, mais segurança na escola, realização da Prefeitura de Catanduva, trabalho coordenado pela Secretaria de Educação e também a Secretaria de Planejamento. Tudo isso para garantir mais segurança para todos os alunos, a comunidade escolar aqui no Jardim Eldorado. Muito bem, agradecemos a participação da assessora de comunicação, Kátia Miller, da Prefeitura de Catanduva, falando, portanto, desta obra realizada em uma escola lá no Jardim Alpino. E no sábado foi inaugurada oficialmente a creche no Parque Glória 5. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as aulas começarão nesta semana para as turmas de berçário. Os pais que fizeram a intenção de vaga estão recebendo ligação da Secretaria de Educação para que compareçam na escola a partir de hoje para a entrega de documentos e efetivação da matrícula, explica a secretária Cláudia Cosmo. Segundo a educadora, com base em sua própria experiência, esses alunos estarão matriculados de fato e as salas de aula funcionando a partir de quarta ou quinta-feira, a depender dos próprios pais que demonstraram interesse. As turmas de Jardim e Pré 1 e 2 ainda não estão formadas. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais informação aqui no J7. Aguarde. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o celular, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castellana Steakhouse e Sport Show. Estamos de volta com o último e terceiro bloco aqui no J7 Notícias e o sábado foi recheado de grandes partidas pelo Brasileirão, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, no sábado, venceu o Bragantino por 2-0 no Allianz Parque. O Ceará recebeu o Flamengo e empatou 2-2. A crise no Flamengo ainda continua, bastante crítica por parte da torcida, enfim. A verdade é que a direção e elenco do Flamengo ainda não estão falando a mesma língua. O Atlético, no jogo dos Atléticos, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense por 2-0
Internacional e o Corinthians do Zé da Fiel empataram 2-2. Mesmo assim, o Corinthians assumiu a liderança. Quer dizer, já estava, né? Ele manteve-se na liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, no Rio de Janeiro, venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Esses jogos aconteceram no sábado. No domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo 2, o Claudinei, Cuiabá 1. E você sabe que com essa vitória aí, o São Paulo foi para a terceira, subiu, né, para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E empurrou o meu Santos lá para a quinta colocação. O Botafogo venceu o Fortaleza 3-1. Que engraçado, né? O Fortaleza, que vinha fazendo uma excelente campanha, inclusive vem disputando até com razoável tranquilidade a Libertadores, no Campeonato Brasileiro está muito mal, inclusive na última colocação. O Avaí perdeu em casa para o Juventude por 2-1. O Goiás recebeu o Santos e sapecou 1-0 no time da Baixada. E um jogo por parte do Santos horroroso, né? Jesus Cristo. A classificação após esta sexta rodada, os primeiros e os paulistas, que estão bem colocados aqui, ó. A liderança é do Corinthians com 13 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 12, o São Paulo é o terceiro colocado, 11 pontos, Claudinei. Até para surpresa sua, né? Garanto que você não esperava essa classificação já na sexta rodada. O Botafogo é o quarto colocado, depois que o Botafogo foi adquirido pelo americano lá, John Testor, né, se não me falha a memória, é esse mesmo o nome do novo dono do Botafogo, pela SAF, está em quarto lugar. O Santos, que estava em segundo lugar, caiu para a quinta colocação com 10 pontos ganhos. Se o Santos vence, percebe que ele estaria ali empatado com o Corinthians na primeira colocação, mas o time não funcionou. O esquema tático do técnico Fabian Bustos definitivamente não deu certo. O nono colocado é o Palmeiras com 9 pontos, o 10º é o Bragantino também com 9 pontos. O 11º colocado no campeonato é o Internacional de Porto Alegre, o 12º colocado o Fluminense, 13º o Goiás, 14º Cuiabá, o 15º o Atlético Paranaense. O Flamengo ocupa a 16ª posição com 6 pontos ganhos, está a 1 ponto, né? Está acima da zona de rebaixamento, que começa com o Juventude, 17º colocado, e olha, percebe que é o mesmo número de pontos que o Flamengo, né? A situação do Flamengo realmente é bastante difícil. O Ceará é o 18º colocado com 4 pontos, o Atlético Goianiense com 3 pontos é o 19º, e na última colocação, como eu já disse agora há pouco, o Fortaleza com apenas 1 ponto ganho. Que coisa, né? Campeonato Brasileiro é assim, uma coisa, você percebe que os primeiros colocados, eles estão ali muito próximos um do outro, né? O primeiro colocado tem 13, o segundo 12, aí vem São Paulo, Botafogo e São Paulo e Botafogo com 11, o Santos com 10 pontos, já Palmeiras, Bragantino, que o Palmeiras na 9ª colocação tem 9 pontos. Então você percebe que estão todos próximos ali um do outro. Vamos agora aos jogos da 7ª rodada, né? Nós tivemos um jogo antecipado que foi Bragantino e Clube Atlético Mineiro, foi 1-1. No sábado às 16h30, no Maracanã, Flamengo e Goiás. Também no sábado, no Antônio Ascioli, às 16h30, o Atlético Clube Goianiense e o Coritiba. Ainda no sábado, às 18h30, na Vila Belmiro. Aliás, esse jogo não será na Vila Belmiro, vai ser na Arena Barueri. O Santos enfrenta o Ceará. A diretoria do Santos acho que está fazendo o correto, sim. Saindo da Vila, onde o público ali é em torno de 12 mil pessoas, quando o jogo é bom, e está levando o jogo lá para a Arena Barueri, esperando assim um público de 25, 30 mil espectadores. E é bem provável que dê esse público mesmo, que consiga esse público, porque ali, Barueri, São Paulo, né, fica mais fácil para moradores, inclusive do interior de São Paulo, assistirem a partida. Talvez dê certo essa nova tentativa aí, essa tentativa da diretoria do Santos em levar mais público para o estádio. Portanto, Santos e Ceará na Arena Barueri no sábado às 18h30. Ainda no sábado,
no Alfredo Jaconi, às 19 horas, Juventude e Palmeiras. Também no sábado, às 21 horas, no estádio Independência, o América e o Botafogo Carioca. Depois teremos no sábado também, na Arena Pantanal, Cuiabá e Internacional. E agora os jogos no domingo. Às 16 horas, na Arena Neoquímica, Corinthians e São Paulo. Olha aí, Zé, se você estivesse aqui, eu queria saber o seu placar, né? O placar que você estaria colocando para esse jogo aí entre o Corinthians e o São Paulo. Ah lá, ele está respondendo, ó lá, digitando aqui, ó, 2-0 para o Corinthians. Você acha que vai ser esse placar, Claudinei? Não, claro que não. Não? Qual o teu placar? 1-0 para o São Paulo. Vamos ver depois quem vai estar acertando esse placar. É o placar da rodada. Poderia ser até esse. Fica aí como sugestão, o Zé. Esse jogo aí, Corinthians e São Paulo, como o jogo do placar da rodada. E nós teremos novidades, hein? Mais premiação. Além do jantar da Castelana Steakhouse, talvez a gente tenha aí já nesse jogo também sobremesa, né? Sorvetes da Ice Cream. E também voucher com sorteio de prêmios da Sport Show. Tem mais jogos? Não, parece que tem sim, olha lá. Tem sim, ainda no domingo nós teremos o Fortaleza, que vai tentar se reabilitar jogando contra o Fluminense. Esse jogo acontece no Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, entre Fortaleza e o Fluminense. E fechando a rodada, às 19 horas, o Clube Atlético Paranaense enfrentando o Avaí. Portanto, uma rodada que promete muitas emoções aí neste final de semana. Vamos embora, estamos chegando ao final do J7 Notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos vocês. Continuem bem informados através do site j7noticias.com.br. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, até lá. Você acompanhou Notícias de Catanduva, região, Brasil e o mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade.